Fala galera! No vídeo de hoje falaremos de um assunto que foi muito pedido pra gente. O novo ETF de criptomoedas lançado aqui no Brasil. Será que agora eu começarei a entrar nesse mundo de criptomoedas? Vamos conferir o vídeo até o final que eu vou te contar essa novidade. Solta a vinheta! Pessoal, é isso mesmo. Hoje falaremos do Hash 11, esse ETF de criptomoedas que estreou na B3 e foi um fenômeno, né? Tanto de alta no primeiro dia como de baixa no segundo dia. É um ETF que promete muitas emoções, muita volatilidade, que eu acredito que teremos muitos investidores de olho nele e pediram no nosso canal, a gente não pode recusar, né, pessoal? Então, eu vou falar um pouquinho dele hoje, né? E no final do vídeo, será que eu vou investir no Hash 11? Vamos ver. Fique até o final que nós vamos desvendar esse mistério, tá bom? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra. Eu estou fazendo uma análise aqui bem superficial, vou tentar fazer um vídeo rápido aqui, que eu sei o quanto precioso é o tempo de vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos direto ao assunto, né? Então esse ETF é um ETF que replica o NCI, que é um índice de criptomoedas que é negociado na Nasdaq, lá nos Estados Unidos. Então, pessoal, antes da gente falar do NCI, do Hash 11, o que é um ETF? O ETF é um fundo, né, que ele pega um índice importante ou algum setor importante e constrói uma carteira replicando esse fundo. Para quem não sabe, a gente tem aqui no Brasil o BOVA11, que é um dos ETFs mais famosos, que replica o Ibovespa, tá? No caso aqui, o Hash 11, ele replica o NCI, que é esse ETF negociado lá, que é esse índice lá da Bolsa da Nasdaq. Então o NCI, ele tem um critério rigoroso para a elegibilidade da carteira. Então ele tem uma forma matemática que ele vai escolher, de acordo com negociação, entre outras variáveis, quais títulos vão compor a sua carteira naqueles 3 meses. E de trimestralmente, ele vai rebalancear essa carteira, colocando novos ativos, excluindo, mudando a ponderação, tá? Eu já vou entrar um pouquinho mais para frente no vídeo quais foram os 6 ativos que já entraram de cara e qual é o peso que cada um tem nessa carteira. Então sim, ele é um ETF que, como ele está negociado aqui no Brasil, ele replica um índice lá da Nasdaq, ele vai sim ter uma exposição na variação cambial. Então essa variação cambial pode sim influenciar também na cotação dele, tá? Quem me conhece sabe que eu tive sempre um pé atrás aí e nunca ensinei aqui nas nossas mentorias e instruí o nosso pessoal a investir em criptomoedas. E o principal motivo, pessoal, foi a regulamentação. Por que a regulamentação? Porque para mim é um mercado que ainda é muito nebuloso, né? Eu vejo algumas corretoras situadas em paraíso fiscal, como Ilhas Maurício, Ilhas Caimã, e lá não tem uma regra muito rigorosa de regulamentação, de punição em caso de fraude. É um mercado que, de certa forma, ele tem pessoas-chaves, né, que possuem senhas, e essas senhas podem ser facilmente perdidas. E eu já vi muitos casos de pessoas que vieram aqui procurar a gente que perderam dinheiro com criptomoedas. Mas por que o negócio desvalorizou? Não. Porque aquela corretora sumiu, ele abriu conta numa corretora, entrava no site, estava fora do ar, pedia um saque e não conseguia fazer esse saque. A gente já viu muitos casos aqui. Então eu acho que esse ETF, ele deu um pouco mais de clareza, né, nesse mercado e tomou alguns cuidados que são importantes, né? Então, qual que são esses cuidados que foram tomados? Então, ele não vai ter acesso a uma chave privada. Para fazer uma transação, o administrador e o custodiante precisam autorizar. Eu não tenho Keyman Risk, que é o quê? Aquele cara que vai ter aquela chave, aquela senha, que se ele morrer, que foi um caso no Canadá, até para quem tiver curiosidade, depois pesquisa aí na internet, teve uma corretora de criptomoedas no Canadá que o dono da corretora lá morreu e levou com ele a senha. Teve um monte de gente, um monte de clientes, até postei no nosso Instagram esses dias,
que ficaram perdidos, né? Os caras perderam os investimentos lá. Então é um risco que nesse caso aqui ele está minimizado, tá? Além disso, os ativos não vão ser armazenados em exchange. Então são alguns riscos que me dão um pouco mais de segurança para investir nesse mercado que ainda é nebuloso, tá? Procurando aqui um ETF de criptomoedas parecido, eu cheguei aqui no QBTC11, que é um criptomoedas exclusivo do Bitcoin. Como eu disse anteriormente, o Hash11 é um ETF que tem uma cesta de moedas. Já o QBTC ele é exclusivo de Bitcoin. Então ele vai ter uma correlação muito maior com essa criptomoedas exclusiva que é o Bitcoin. Tá bom? Falando um pouquinho da carteira do Hash11. Ele nasce com uma composição de 6 ativos, né, que tem uma concentração muito forte em Bitcoin e Ethereum, tá, que são as principais criptomoedas. Aí ele vai ter uma participaçãozinha, uma ponderaçãozinha pequenininha em outras criptomoedas aí com um pezinho bem pequeno. Mas aqui a gente está falando com mais de 95% concentrado nessas duas criptons que são as criptons mais negociadas e mais famosas no mundo. Então, eu tenho que saber que eu tenho uma concentração forte nessas duas, tá? Quando a gente vai falar um pouquinho de custos, quando você vai fazer uma operação de criptomoedas, eu pesquisei algumas corretoras nacionais e eu vi que tem alguns custos que essas corretoras cobram, né? Como execução de ordens, e taxa de saque, taxa de venda, taxa de conversão. Tem algumas que cobram fixo, outras que cobram variáveis. Então tem diversos custos para você operacionalizar criptomoedas direto, além dos riscos envolvidos que eu já falei, tá, pessoal? Quando a gente vai falar de um ETF, né, a gente tem sempre uma taxa de administração. E essa taxa de administração normalmente é baixa, tá? Então eu acho que fazer um comparativo aqui, ela compensa esses custos que tem de eu operar direto. Então eu vejo mais um ponto positivo aí para ETF. Quando a gente vai falar de imposto de renda, o imposto de renda no ETF é muito claro, né? Eu tenho que pagar, no caso de um swing trade, né, que eu compro num dia uma cota e vendo no outro, uma alíquota de 15%. Então eu comprei hoje uma cota desse ETF por 50, vendi por 60. Eu tive um lucro de R$10, eu vou calcular aí 15% do meu lucro, vou emitir uma DARF e vou pagar no último dia útil do mês subsequente, tá certo, pessoal? Então é muito claro, da mesma maneira que se eu tiver um prejuízo, eu posso me creditar desse prejuízo para abater futuros lucros, tá? Então a regra aqui do ETF é muito clara e não tem aquela nebulosidade ainda que o criptomoedas tem no mercado, tá? Então é isso, pessoal, um vídeo rápido, curto aí do Hash11, para quem está interessado, e eu vou responder a pergunta se eu vou colocar isso na minha carteira, eu estou avaliando sim, colocar um percentualzinho, né? Lembrando que mais uma vez que isso não é uma recomendação de compra. Eu não gosto muito desses ativos que eu não tenho geração de caixa, né? Que eu não consigo, principalmente, ter renda passiva oriundo de dividendos, né? Mas eu acho que é uma coisa interessante, que pode ser o futuro, e eu acho que eu não alocaria mais do que 1% do meu capital nisso, tá? Porém, acho que é uma coisa que dá para começar a se pensar em colocar na carteira, tá bom, pessoal? Obrigado aí pela audiência, eu agradeço muito vocês se já deixarem aquele like no vídeo, seguir o nosso canal no YouTube, nossas redes sociais estão bem interessantes, já estamos com mais de 9.000 seguidores aí no Instagram, entra lá, procura a gente e aguardo vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Obrigado, até o próximo.